Sérgio, você pode explicar um pouco mais pra nós o que aconteceu no ônibus espacial Columbia? Eu acho uma história super bacana, assim, acho muito foda. E pra saber mais sobre o acidente, o que aconteceu pra galera também. Eu acho uma história super foda, né? E por que também pararam os ônibus espaciais, né? Ah, beleza. Cara, os Estados Unidos teve dois acidentes, né? Um foi com a Challenger, né? Que foi o da professora e tal, que explodiu quando estava indo para o espaço, e depois o Columbia, né? O Columbia explodiu quando estava voltando do espaço. E por que ele explodiu? O ônibus espacial, para quem não lembra, é aquele tancão laranja com um avião pregado em cima e dois tanques do lado de combustível sólido. Aquele tanque ele é laranja. Sabe por que aquilo é laranja? Porque aquilo é uma espuma. É espuma mesmo, espuma. Sério? É, e ela não é pintada, porque depois de muito tempo a NASA descobriu que tinta pesa. Então, Opa! se você pintar um foguete daquele tamanho, aquela tinta que você colocou ali pesa. Peso é terrível, que você vai ter que pôr mais combustível. Então eles não pintavam e deixavam aquele tanque laranja. Aquilo lá é uma espuma. Espuma mesmo. É uma espuma isolante, tá? Para isolar o tanque. O que aconteceu no Columbia? Quando o ônibus espacial decolou, um pedaço dessa espuma se soltou. E ele soltou e bateu na asa do ônibus espacial. E no que ele bateu na asa, o ônibus espacial por baixo dele ele é todo preto. Aquilo ali é uma tijolinhos de cerâmica para proteger na hora que ele volta para a Terra. O ônibus espacial ele volta para a Terra de barriga. Ele voltava, né? No caso, ele subia, fazia toda a missão e na hora de voltar para a Terra ele vinha de barriga, assim, ó. Então, na hora que ele estava reentrando, aqui ficava muito quente. Depois que ele reentrava, ele virava e pousava. Essa que era a manobra que ele fazia. Vinha de barriga e virava. Caramba, parece um avião, né? É. Que show! Então ele é todo preto aqui embaixo, porque aquilo lá é cerâmica para aguentar a temperatura. E um dos pontos que a temperatura era mais alta era na asa. E foi justo na asa que aquele pedaço de espuma bateu e arrancou 3 bloquinhos de cerâmica desse, cara. E aí os caras foram pra cima, não tinha problema nenhum. Foram, fizeram toda a missão e na hora que eles estavam voltando pra Terra, fazendo essa manobra aqui, ó, ele veio de barriga, no que ele virou para poder começar a descida, na hora que ele faz essa manobra aqui, esquenta muito a asa. E não tinha os blocos de cerâmica. E aí na hora que esquentou muito ali, arrebentou e explodiu o ônibus espacial inteiro, cara. Então o Columbia foi isso aí, que foi triste pra caramba. E ele veio reentrando ali pela Califórnia e ele começou a se destruir em cima do Texas. E ele foi por quilômetros, assim, o rastro dele no céu e tudo, sabe? Tanto que depois foram lá, resgataram todos os pedaços dele, reconstruíram boa parte do ônibus espacial para poder descobrir o que foi. E na hora que descobriram a asa, viram lá. Só que antes eles já sabiam. Porque tinham câmeras que ficam filmando a decolagem, que não é a câmera que a gente vê. São câmeras da NASA para eles poderem estudar. E uma das câmeras pegou esse pedaço de espuma soltando e batendo na asa, cara. Então, foi um negócio terrível que aconteceu. Logicamente, morreu todo mundo. E depois disso, o que acontecia? Quando o ônibus espacial subia, ele fazia uma manobra que era muito legal. Ele subia e ele ficava de cabeça para baixo, para a estação espacial. A estação espacial tinha uma câmera de alta resolução que eles iam olhando todos os tijolinhos para ver se não tinha perdido nem danificado nenhum. E o ônibus espacial tem um braço robótico também, que tinha uma câmera que fazia toda a varredura dele. Se desse problema, aqui na Terra tinha outro ônibus espacial pronto para subir para resgatar os astronautas. Caraca! Então durante anos foi isso aí. E por conta disso, né? Acidente da Challenger, 7 mortos. Acidente do Columbia, 7 mortos. O programa era caríssimo. Cada ônibus espacial, cara, era $1 bilhão para ser lançado. Era muito dinheiro. Aí resolveram acabar com o programa em 2011. Caramba, bicho.
Caríssimo, né, também. A Né? 1 bilhão só pra soltar, só pra... Puta que pariu. Melhor daquele rolezinho do dono da Amazon, né? Só sobe um pouquinho. Né? Exatamente. Mas mais tranquilo. o acidente da Challenger é tristíssimo também, cara. Explica pra gente também. O da Challenger foi o seguinte. Fica a dica aqui, ó. Tem um documentário no Netflix muito legal, assistam. Vou assistir hoje. Que Fala chama Challenger, o Último Voo. É 4 episódios, é legal pra caramba, conta a história todinha e é triste demais, cara. Porque foi assim, o ônibus espacial, por que ele tem esse nome, né? Porque ele era pra ser igual um ônibus. Rápido, fácil e barato. Ele não era nem rápido, ele era complicadíssimo e caríssimo. Então ele era tudo que ele não podia ser. Ao contrário. Totalmente contrário. Isso aí pra NASA, cara, virou um problema seríssimo, porque ela gastava muito dinheiro e era dinheiro do quê? Do contribuinte americano. Aí, lá na década de 80, os Estados Unidos teve um presidente chamado Ronald Reagan, famoso ele. O Reagan resolveu fazer um programa chamado Espaço para Todos. Ou seja, qualquer pessoa poderia ir para o espaço. Você não precisava ser astronauta altamente treinado. E para mostrar que qualquer um poderia ir para o espaço, ele resolveu pegar uma professora do ensino primário. E foi essa professora que ia na Challenger. A Challenger, em 1986, ia ser a primeira vez que uma pessoa civil que não era astronauta, que não tinha treinamento, ia para o espaço. Então, beleza, foram lançar a Challenger. Teve vários problemas. Aí assistam lá no documentário que vocês vão ver uma sequência de erros que foram acontecendo. Primeiro, estava muito frio. Opa, boa noite, boa noite. Aí, beleza? Chegou o lanchinho. Tava muito frio. Era o inverno mais frio na Flórida de todos os tempos. Aliás, se não me engano, teve até brasileiro que perdeu plantação de laranja. Elas queimaram todas e tal. Foi muito frio mesmo. Não era para ter lançado aquele foguete. Por quê? Esses tanques que vão do lado... Então, o que acontece? Estava muito frio na Flórida. Esse tanque que vai do lado, ele tem um anel de borracha. E quando fica frio, o que acontece com a borracha? Ela fica quebradiça. Então, na hora que ligou os motores, esse anel quebrou, porque estava muito frio, e a Challenger explodiu. Qual foi o grande problema, cara? Os Estados Unidos estava parado assistindo. Por quê? Por causa da professora. A professora do ensino primário, no dia do lançamento, foi tipo feriado nas escolas, para todos os alunos assistirem o lançamento. Então foi um negócio terrível, triste pra caramba, e que ajudou aí também no fim do programa. Mas não vou dar mais spoilers, assistam lá. Chama Challenger, o Último Voo, tá lá no Netflix. E é legal pra caramba porque eles entrevistam os engenheiros da época. Nossa. E aí vocês assistam lá e depois comentem aqui um negócio tristíssimo que acontece. É triste pra caramba, mas vale a pena ver, porque conta toda essa história. Lembra do Halley que eu falei? Lembra do Halley lá, do começo que eu falei da minha... Nessa Challenger ia uma sonda para estudar o Halley. Ela ia encontrar o cometa e ia tirar fotos de pertinho do cometa. Nossa. E acabou explodindo junto com o ônibus espacial. Putz, cara. Então foi triste pra caramba, mas vale a pena assistir pra conhecer essa história aí. Que legal, cara. Por favor, Netflix, pode repetir o nome da série? Chama Challenger, o Último Voo. O Último Voo. Perfeito. Eu vou até anotar porque eu vou assistir ela hoje. Assista lá que é legal demais, cara. É 4 episódios, rapidinho, e vocês vão adorar. O primeiro conta a história dos tripulantes, o segundo conta a história da empresa que fez esses foguetes, e o terceiro e o quarto aí é só tristeza. Poxa. Mas vale a pena. Vale a pena, triste, mas vale a pena. Eu vou chorar.